Olá, companheiros e companheiras do Movimento Sem Terra. Falamos aqui desde Cuba para conversar um pouquinho sobre os ocorridos aqui na ilha desde domingo, dia 11 de julho. 3 elementos são fundamentais a serem considerados. Um primeiro é o que significa no cotidiano do povo cubano viver 60 anos de privações e de sanções que impedem o desenvolvimento de diversas áreas, como a produção de alimentos, a produção de medicamentos e alguns outros materiais na área da saúde, pesquisa, educação, a produção de energia, combustível. É claro que o governo cubano construiu formas e políticas de bem-estar e de direito para a população, mas que o bloqueio as torna insuficientes. Um bom exemplo esse ano, num período de crise pandêmica, o governo lançou mão de medidas econômicas e políticas e, por um outro lado, o Império, no último ano do governo Trump, emite novas 240 medidas de restrições. Isso tem um impacto direto na vida da população, na área de medicamentos, alimentação, energia. E essas medidas acabam não sendo eficazes o necessário para resolver a totalidade do problema. No 8º Congresso do Partido, foi tratado também questões internas importantes, a necessidade de melhorar a eficiência e a gestão, a necessidade de construir e fortalecer as políticas ideológicas, recriar linguagens, fortalecer os espaços políticos, que foram um congresso autocrítico muito importante para projetar coletivamente os desafios que vive o socialismo cubano. Um segundo elemento é a própria pandemia, que por um lado foram 16 meses de muito esforço, de muito esgotamento desse povo, de controlar de forma popular essa pandemia, construir vacinas próprias, estar vacinando já quase 70% da população com a primeira dose. A entrada de novas cepas foi algo que atacou muito nesses últimos dias a ilha e também agudizou a crise econômica. E um terceiro elemento, que é um elemento muito importante, é a guerra midiática. Não é recente, principalmente a partir do ano de 2020, Cuba começa a ser intensificada com ataques de operadores políticos e financiados desde os Estados Unidos, com porta-vozes conhecidos, blogueiros, influencers, atores que estão desde Miami e que vão organizando, incidindo sobre o pensamento cotidiano da população em relação a esses limites. Bom, é super importante conversar que domingo a ação que foi realizada não foi uma ação de uma construção popular. Ela usou de demandas e de necessidade da população, mas ela construiu, orquestrou, orientou grupos contra-revolucionários com uma estratégia midiática, com ações de ódio, com ações de violência, contra os símbolos da revolução, contra o comunismo, contra o governo socialista, contra símbolo da esquerda, palavras de ordem, duas que foram, uma delas construída desde Miami, Pátria e Vida, e também abaixo o comunismo. O fato novo e que a ilha foi pega de surpresa é o fato de uma violência extrema, violência a estruturas que é de todo o povo, que são de bens comuns. Isso assustou de forma geral a ilha. A reação aqui na ilha foi de ocupar as ruas para defender as simbologias da revolução, defender o patrimônio bem comum de todo o povo, tentar desconstruir as falsas informações,
as fake news, as manipulações em relação a uma agenda das necessidades cotidianas da população e também construir um diálogo em relação aos problemas e tratar das demandas. É muito importante, companheiros e companheiras, separar. O povo cubano, em sua maioria, não está pedindo ajuda aos Estados Unidos e muito menos uma intervenção. Quem está pedindo isso, orquestrando isso, é uma ação contra-revolucionária. O povo cubano, ele necessita de melhoria da sua vida. E para isso, o fim do bloqueio é fundamental. Companheiros e companheiras, é tempo de acirramento da luta contra o capitalismo, da luta contra o império estadunidense. É tempo de unidade latino-americana em defesa de Cuba. Nós estamos aqui como movimento, contribuindo, estando junto com o povo, ao lado do povo, em defesa dessa revolução. Convocamos a cada um que nesse momento fiquem atentos a diversas falsas informações, fake news. Tentem contribuir em divulgar o que está acontecendo em Cuba, defender essa revolução, fazer vídeos curtos de 1 a 2 minutos em solidariedade a Cuba. É tempo de defesa do povo cubano. Abaixo o bloqueio, pátria ou morte, venceremos. Essa proclama é pátria ou muerte.